cidades do Rio Grande do Norte? Bom, eu queria dizer que, primeiro, que me solidarizo, né, com a população potiguar que está sendo é, amedrontada com essa situação, mas queria dizer também que não é um evento novo, que nos últimos, de 2017 para cá, ou 2012 para cá, a gente já teve pelo menos umas 4 ondas de ataques dessa, né? Alguns salves, né? Alguns pedidos algumas tentativas de fazer esses ataques que não deram certo, mas isso é repetitivo. E em todos os casos, a gente vê a repetição das mesmas estratégias também, que é a transferência de presos para presídios federais, Força Nacional chega, fica no Rio Grande do Norte algum tempo, depois vai embora, e intervenção dentro do sistema penitenciário, prisional, né? Queria dizer que isso são medidas emergenciais, não me cabe julgá-las, mas que elas não são efetivamente é, boas a médio e longo prazo, né? Então, é importante pensar sobre isso. E eu queria dizer que a maior parte desses ataques, né, que eles são provocados, né, pelo crime organizado, né, que se fundamentou, que se consolidou em Natal de uma forma mais enfática a partir de 2012, né? Mas, ao mesmo tempo, todos esses ataques têm por vinculação às violações gravíssimas no sistema prisional potiguar, né? E aí, só falando um pouco desse histórico que você me perguntou, eu vou simplificar bastante as coisas, mas em 2002, o PCC, que é o primeiro comando da capital, facção paulista, e ele tem uma tentativa, tem um projeto de expansão nacional e internacional, a gente sabe disso, é uma das facções mais poderosas do Brasil, não sou estudiosa neles, tem outros pesquisadores, mas eles chegam em vários estados e vão tecendo algumas formas de aliança. Chegaram em 2002 no Rio Grande do Norte, nas prisões, tentaram estabelecer alianças, né, com o crime local, cada um fazia os seus corres, entre aspas, né, e a partir, só que começa a ter uma série de rupturas aí, né, porque as decisões, por exemplo, em relação ao assassinato de uma pessoa que teve uma atitude errada considerada pelo crime, por exemplo, isso passa a ser sediado em São Paulo. O PCC cobra uma mensalidade muito cara também para o crime de Natal, que tem poucos recursos. Então, para que essa mensalidade serve? Essa mensalidade serve para que, teoricamente, quando eu for preso, todo bandido sabe que um dia vai ser preso, para que eu tenha alguma assistência na cadeia ou a minha família receba essa assistência. E aí, em 2012, a gente tem também o assassinato de uma pessoa. Esse assassinato foi decidido em São Paulo. Era uma pessoa que acharam que foi morta covardemente. E, a partir disso, pessoas que tinham entrado para o PCC, né, elas rasgam a camisa e surge o Sindicato do Crime. O Sindicato do Crime é uma facção que surge em oposição ao PCC e vai dizer quem manda aqui no crime do Estado não é nenhum sulista, não é nenhum paulista, quem manda é a gente, e o PCC tem atitudes, né, dentro da perspectiva deles, covardes. Então, você surge, em 2002, 2003, que eles aparecem para a cidade, a primeira onda de ataques é isso, há uma tentativa no Rio Grande do Norte de invisibilizar, E acho que perdemos a ligação com fosse ela. Ah, fortalecê-las, né? voltou. Voltou. Oi? Voltou, que Oi, falhou um pouco a desculpa. sua ligação, né? Que a senhora estava falando de 2012. De 2012, que aí eu tenho os primeiros ataques, o Sindicato do Crime, ele se organiza, se coloca para a sociedade potiguar de uma maneira efetiva, tem uma tentativa de você achar que essas facções não existem, tanto é que em 2017 a gente teve um massacre na penitenciária de Alcaçuz, que é a maior penitenciária do estado do Grande do Norte, em que 27 pessoas oficialmente foram mortas, e tem uma lista maior de desaparecidos, e esse momento é extremamente, até aquele momento a mídia local não falava da existência das facções, né? Então, em 2017 é um momento importante também nesse sentido, porque em 2017 a gente tem esse massacre que foi presos do PCC, eles invadiram um pavilhão em que estavam pessoas mais vinculadas ao sindicato do crime e assassinaram todos, e você teve 6 dias de guerra dentro da prisão. O Estado, ele teve a preocupação de fechar as fronteiras da prisão, mas deixou a guerra durante 6 dias
acontecendo dentro de Alcaçuz. Depois disso, o Estado reagiu com várias prisões, várias apreensões de droga, com uma moralização no sistema. Alcaçuz, por exemplo, era considerada uma prisão chamada de queijo suíço, porque você fugia de lá, você tinha 20 mil, você comprava uma fuga, tinha muitos celulares, você acaba com isso, você tem uma reforma arquitetônica, hoje é muito mais difícil para os presos fugirem, por exemplo, mas você cria um regime disciplinar extremamente rígido e fundamentado na prática sistemática da tortura. Desde 2017, eu acompanho as famílias e tenho acompanhado a peregrinação das famílias, seja em cultos, seja em passeatas, seja indo aos órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública, Ouvidoria, tentando denunciar esse tipo de tortura. Eu estou falando de tortura, espancamento, ficar horas em posição de procedimento, com a cabeça entre os joelhos e com a mão nas nucas, né, e os policiais penais batiam com cacetete, quebrando os dedos deles, seriam obrigados a tomar água sanitária, seriam obrigados a tomar banho de água sanitária, seriam obrigados a tomar urina, né, e assim, são denúncias, a questão da fome é crônica, é enlouquecedora, porque a gente, por exemplo, a gente não tem só uma comida que é insuficiente em termos quantitativos, mas que é uma comida que é literalmente podre, azeda, ela chega estragada para eles, né? Depois de 2017, teve a suspensão de visitas íntimas e nenhum alimento entra, já quase praticamente não existia nenhum projeto de reinserção, de remissão de penas, por exemplo, de estudo ou de escolarização, né? Isso foi cortado, hoje a gente tem uma série desses projetos, mas existem só no papel, não estão sendo colocados na prática, né? Então, a gente, em 2017, a gente tem esse massacre, é um momento importante, marca o auge da rivalidade entre PCC e Sindicato do Crime. Essa guerra se expande para as ruas de Natal, do Rio Grande do Norte como um todo, a gente tem muitos assassinatos em 2017, 2018, né? E depois disso a gente tem um processo, né? Tem a Covid que chega depois, tem a apreensão de várias lideranças, uma certa desestruturação, e com a Covid, o que, que aconteceu? Até a família ficou com acesso impedido às prisões, e a família é um vetor, né, de denunciar essas violações graves de direitos humanos que Pe- acontecem. Professora, Então, a hum, gente... Desculpa. desculpa, eu concluí, a senhora está no raciocínio, né? Desculpa, Isso. pode concluir. Só para fechar. Então, assim, esse é um estado de coisas, né, que a gente vivenciou. A partir de outubro do ano para cá, começou a aumentar o nível de assassinatos também nas periferias, e o fato é que você tem uma situação insustentável. Eles já tentaram denunciar, eu sou a prova viva disso, já levei abaixo assinado, inclusive para o STF, fui criminalizada, chamada de mentirosa quando fiz essas denúncias, inclusive, né, precisei, Mas a inclusive, senhora sair do chegou, estado. a senhora foi ameaçada? Sim, eu cheguei a sair do estado e não foi Ameaçada de por morte? bandidos, Ameaçada de morte por quem? pelo próprio estado, para não denunciar. São várias situações que aconteceram e eu precisei ficar um ano fora do estado, né? Enfim, Por porque pesquisar, por a senhora pesquisar e divulgar informações sobre o por fortalecimento eu dessa fazer as facção denúncias criminosa? por eu fazer as denúncias de tortura no sistema Ah, prisional, sim. né, e cobrar ações efetivas no sentido da coibição, porque é muito importante que as pessoas saibam que os presos, o que eles querem, eu vou dar até um exemplo, eu tenho alguns alunos presos, eu fiz uma pergunta para 24 alunos meus, presos, e eu perguntei, se você fosse o juiz, você se condenaria? Eles falaram, sim, porque eu errei, eu preciso pagar. Mas o pagamento com a liberdade é a coisa mais sagrada. Eu quero pagar pelo meu crime, eu preciso pagar pelo meu crime. No entanto, eu não vou, eu quero pagar dentro do rigor da lei, dentro do que a lei de execução penal estabelece. E a lei de execução penal, ela diz que, por exemplo, que a pena é individual, ela não passa para a família. E a gente tem, por exemplo, as famílias sendo torturadas, maltratadas, né, durante as visitas aos presídios, por exemplo. Então, as famílias são criminalizadas, são tratadas como mentirosas. Então, se tem essa passagem da pena para os familiares o tempo todo. A lei de execução penal, ela diz que você não pode ser torturado dentro de uma prisão. A lei de execução penal diz que você não pode ficar sem acesso a um remédio. A lei de execução diz que você não pode colocar um paciente, por exemplo, com tuberculose, numa fase em que essa doença está contagiosa, junto com outras pessoas sãs. A lei de execução estabelece uma série de coisas. E é impressionante, é paradoxal, que eles estão usando a violência
para tentar o quê? Chamar a atenção das pessoas que eles querem que cumpra a lei de execução penal, né? No entanto, o Estado é o maior O, violador disso, né? São o, 5 anos fazendo denúncias e 5 anos que denúncias, inclusive pacificamente, usando os meios legais, mas isso não tem nenhuma vazão. o, Então, a violência é uma, só para concluir, a violência é uma mensagem que chama atenção. Eu estou falando aqui com vocês agora por causa disso, mas ao mesmo tempo é paradoxal. Por quê? O que a gente sabe? A população está contra, eles estão fazendo coisas estúpidas, como que vocês acabaram de falar, queimar uma distribuição de remédios que a própria população pobre é dependente. Então, tem muitos jovens que estão fazendo isso, né, e que estão devendo coisas. Então, e aí eles sabem, a Força Nacional vai chegar, vai sufocar, provavelmente, como aconteceu com outras vezes, vai ter um regime mais duro ainda, dentro das prisões de tortura, e a mídia vai esquecer isso e eles vão ficar lá, né? E daqui a 6 meses, talvez, ou daqui a um ano, nós novamente vamos estar aqui falando o, da mesma Essa coisa. Então, é violência é importante. fruto do protesto? É um protesto dos presos? Essa violência que está ocorrendo lá é um protesto dos presos contra a situação nos presídios, é isso? Exatamente. Exatamente. Está sendo divulgado na mídia como várias versões reducionistas, né? Estão falando que querem, por exemplo, destruir o governo da Fátima Bezerra, que é a petista, né? Uma das teses. E outras teses, que é o que o Ministério Público está colocando e outras agências, é o seguinte: os presos estão lutando por regalias, né? Mas, por exemplo, o acesso a um remédio é regalia? Você não ser contaminado com uma doença é regalia? Você não ser obrigado a tomar a sua própria urina, isso é regalia? Eu acho que dignidade não é regalia. Então, o que está por trás de tudo isso é o sistema prisional e o, violações gravíssimas. O Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, ele já teve pelo menos 3 vezes em Natal, nos últimos, de 2017 para cá. Professora, Isso, eu acho importante deixar bem claro, por exemplo, o que a senhora está dizendo e trazendo todo o recorte. É importante dizer que a professora Juliana, que inclusive está na França neste momento, pesquisa sim. a questão dos presídios do Rio Grande do Norte há bastante tempo. O que a senhora está dizendo é que, assim, essas reivindicações são justas e urgentes. É isso que a senhora está falando, que a situação dos presídios é gravíssima. No entanto, a forma como eles estão reivindicando é de uma maneira equivocada. E o que eu lhe pergunto de maneira bem direta é: qual é a força dessa organização criminosa? Qual é o poder deles? A senhora estava falando que começa a estudar eles lá atrás e eles vão crescendo. Quer dizer, hoje, quando a gente vê esses ataques, e assim, a gente vê um prefeito chorando, a gente vê o Estado sem o controle da segurança, né? Eles têm esse poder, quer dizer, eles têm esse tamanho, são perigosos? Olha, eu acho assim que o Estado, ele não só se planeja bem, mas como a gente não pode pensar o crime organizado sem a participação do Estado. Eu acho que sim, que essas demandas que eles estão fazendo são justas, e se o Estado tivesse feito um esforço maior nos últimos 5 anos de investigar e cobrar uma atuação mais profunda dos órgãos responsáveis em relação à coibição disso, a gente não estaria nesse nível de coisas que a gente está aqui agora. E sim, eles estão mais fortes, o crime organizado só cresce no Brasil, e a minha preocupação nem é só o crime organizado, é a questão das milícias ainda, né? Em Rio de Janeiro a gente vê, por exemplo, como está sendo dominado pelas milícias, e isso também está chegando no Rio Grande do Norte, né? Um país muito desigual, ele abre espaço para isso. E as facções, elas se fortalecem com a miséria humana e com a miséria no sistema prisional. Quanto mais miserável um sistema prisional, se você não tem uma pasta de dente no presídio, ela tem um valor inestimável, muito maior do que aqui. E a partir disso você pode ganhar poder. Então, quanto pior as nossas prisões, mais violentos saem os presos de lá, mais violenta é a nossa sociedade, a gente não tem pena perpétua, essas pessoas saem de lá, saem aprimoradas no crime. Por exemplo, eu tenho 2 alunos que, claro, que são de periferia, né, são vulneráveis, estão presos há 9 anos, os dois, por 20 gramas de maconha. E eles passaram por várias situações de tortura dentro de Alcaçuz. Essas pessoas, elas acabam ampliando a sua carreira criminosa, e o Estado participa disso, porque o Estado, por exemplo, vou dar um exemplo de uma mãe que o filho era dependente químico, foi para a prisão, fez uma dívida de droga na prisão, e ameaçaram matar o filho dela se ela não levasse droga ou dinheiro para a prisão. Ela foi presa, mas ela não tinha nenhuma conexão maior com nenhuma facção.
Mas a partir do momento que ela entrou ali na prisão, o próprio poder público pergunta qual bairro você mora, e a partir desse bairro ele vai te levar para um pavilhão de uma facção X ou Y. A gente tem Ó, no Brasil uma quantidade enorme de presos provisórios, né? Então, essas demandas são justas, elas precisam ser ouvidas. No entanto, a forma como eles estão fazendo, eu não concordo, não quero romantizar, é violência, e fico muito triste com isso, porque é uma espiral de violência da qual a gente nunca pode sair. sim, E parece que a violência é a única mensagem que se escuta, mas é a é, mensagem deles, é a mensagem do próprio Estado o tempo todo, porque o Estado é violador de direitos o tempo todo. Quando o próprio Estado é violador de direitos, quando o próprio Estado não acata as denúncias que eu faço legalmente, oficialmente, pacificamente no Ministério Público, o que eu vou esperar desse Estado? E como é que eu vou. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa horrível. A gente tem milhares de brasileiros passando fome hoje, né? E que vão ter ódio, que acham que os presos deles têm que passar fome, né? Eu acho que a gente precisa repensar isso, né? Um brasileiro, infelizmente, que está passando fome, na rua, por exemplo, ele pode pedir ou ele pode revirar um lixo, é totalmente indigno isso. Dentro da prisão, a pessoa não tem como sair, a fome é enlouquecedora. Isso é uma pauta que está sendo reivindicada há muito tempo, né? E eu vejo como um grito de ódio, né, de violência, é tudo que recebem do Estado é a violência, a violência, são várias espirais, hoje esse crime está mais fortalecido, porque os ataques anteriores, por exemplo, eles não incluíam tantos municípios como está acontecendo agora, sim, agora nesses é ataques, isso. né? Professora, Enfim, muito obrigada. Eu acho muito importante ouvi-la, né? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir isso que a senhora está falando, porque a gente teve aulas suspensas, o transporte público suspenso em várias cidades, destruição de medicamentos, além do pavor de ver ônibus incendiados, as cidades em caos. A gente está assim desde terça-feira, então quer dizer, é muito difícil entender, né, essas manifestações tão violentas de um grupo que é um crime, né? Que é uma organização criminosa, e acho que a sua pesquisa a respeito do sistema prisional é muito interessante. A gente tem que abrir, né, os ouvidos para prestar atenção em relação a isso e saber entender a violência dessa maneira mais ampla, como ela realmente é. Muito obrigada pela sua contribuição, parabéns pela sua só para pesquisa. assim, só queria concluir, então, que a gente precisa pensar de uma forma menos moralista e mais racional sobre isso, né? Porque a violência, ela gera violência, quanto pior uma prisão, mais violenta uma sociedade é. A gente precisa romper com esse paradigma, né? Eu sei que é muito difícil, mais uma vez me solidarizo com toda a população do Rio Grande do Norte, e realmente eu acho que, realmente eu fico com pena, porque na verdade isso é um tiro no pé, mas é a possibilidade existente, e a gente precisa pensar que o Estado é criminoso quando ele, por exemplo, acoberta torturadores. Torturar uma pessoa é crime no Brasil. Uhum. Então, o Estado também é violento. E eles respondem com violência na falta de outras alternativas. E sofre todo mundo. Quem está sofrendo é a população. Quem está sofrendo é quem vai precisar do remédio de diabetes que não vai ter mais agora. Enfim, então, uma prisão melhor é melhor para uma sociedade mais pacífica e humanizada. E é isso que a gente almeja quando a gente está trabalhando no sistema prisional e pedindo por melhorias. Tá certo. Muito obrigada, Obrigada, professora. desculpa se eu Imagina. falei muito Não, é também. que eu acho super importante. É que o nosso jornal aqui ele é muito rapidinho, né? Isso é uma reflexão de um debate de horas, né? Uma manhã inteira, uma tarde inteira de debate sobre o sistema prisional brasileiro, sobre como violência gera violência, mas eu acho que a senhora conseguiu trazer aqui, num espaço pequeno, uma reflexão muito importante e uma reflexão um pouco diferente do que está sendo falado em relação ao Rio Grande do Norte. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, professora. Obrigada.